Livro do profeta Jeremias. Capítulo de número 2. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 9. A palavra do Senhor diz assim: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Vamos orar. Fala conosco, Senhor. Revela a Tua palavra aos nossos corações. Revela, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas. Que essa palavra de hoje ela seja clara, seja objetiva. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, Senhor, debaixo de uma orientação direta para nós. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus, um forte glória a Deus. Essa palavra aqui eu acabei de ler, é um fragmento de uma palavra profética que Deus deu para um profeta da antiguidade chamado Jeremias. Jeremias, para quem não sabe, ele tem um apelido. Como que é o nome de Jeremias? Ou melhor, o apelido de Jeremias? Como? Profeta chorão. E por que profeta chorão? Dizem que as pessoas que choram com facilidade são pessoas sensíveis. Eu sempre tive muita dificuldade para chorar. Sempre tive. Nunca fui de chorar. Mas de uns anos para cá, isso mudou na minha vida, mas de uma forma muito grande. Hoje eu choro e choro com facilidade. Às vezes, vendo uma notícia, eu choro. Às vezes assistindo um filme, acontece algo no filme e me faz chorar. Hoje eu até comentava com a minha esposa vindo para cá de um filme, e é um filme que ele não, eu acho que o intuito de quem fez o filme não era fazer ninguém chorar, né? É um filme de ação, mas eu chorei naquele filme, até comentei com a minha esposa, chorei. Hoje eu não tenho tanta dificuldade para chorar e eu acho bom, é bom chorar, principalmente chorar na presença de Deus. Como é bom chorar na presença do Senhor. E Jeremias é um profeta que ele é conhecido por ser um profeta que chorava, por ser um profeta que sentia a dor, a miséria das pessoas, e ele chorava por causa das pessoas, por causa do povo, e ele chorava se colocando na condição do povo. E ele é de uma época muito complicada. Jeremias foi profeta numa época em que Israel não estava bem na presença de Deus. Israel estava experimentando um declínio espiritual. Israel estava experimentando um afastamento da presença de Deus. E se tem algo triste, se existe algo triste, é essa pessoa que um dia esteve na presença de Deus se afastar da presença do Senhor. Isso é triste, porque quando a pessoa ela se afasta, ela não perde somente o convívio da comunidade, o convívio da igreja, mas ela perde na sua relação com Deus. Esse é o maior prejuízo, que ela perde na sua relação com Deus.
E é duro porque às vezes a pessoa ela quer voltar, mas ela não tem forças. Não é verdade? Ela quer voltar, mas não consegue. Tem um amigo, considero como amigo, apesar de nós estarmos há muitos anos sem se ver, né? Mas tem um amigo que nós começamos a pregar numa mesma época. Nós éramos em 3, né? Era eu e mais 2. E nós começamos a pregar na mesma época. E esse meu outro amigo é pastor, hoje ele dirige uma igreja. Ele é pastor responsável por um ministério. Então eu sou aqui, né? Ele é pastor lá na igreja dele. E esse outro amigo desviou. Mas desviou de verdade, irmãos. E uma vez eu voltando do nosso trabalho de evangelismo, encontrei com ele. Eu estava numa padaria, fui tomar um café antes de ir embora. E eu encontrei com ele. E ele falou: até quero voltar, mas não consigo. E é triste quando a pessoa se afasta, porque ela quer voltar, mas é uma luta espiritual muito grande. Jeremias então ele é dessa época. E Jeremias então ele ora pelo povo, ele chora pelo povo, ele sente a dor. E é interessante que Jeremias ele sente a tristeza, a dor, não por coisas que estavam acontecendo apenas, mas por coisas que iriam acontecer. Quem entendeu, diga amém. Porque Deus estava dizendo: eu vou permitir, vocês vão passar por isso. Se vocês não se arrependerem, o pior vai acontecer. Então Jeremias está lamentando e chorando, não por coisas que já estavam acontecendo, mas por coisas que ele sabia que Deus iria permitir que aquele povo passasse. Existem alguns verbos na Bíblia que eles são colocados no futuro, porque eles foram traduzidos do hebraico, no caso do Antigo Testamento, e o Novo Testamento do grego para o nosso idioma. Então existem verbos que para nós aqui, eles estão no futuro: farei, colocarei, direi. Então são verbos que parece que eles ainda vão acontecer, mas na verdade, lá no original, eles não estão no futuro. Quando a Bíblia fala que Deus vai fazer, farei de ti uma grande nação, darei a ti, a tua descendência, essa terra, não é que Deus vai fazer, Deus já fez. Posso dar um amém, queridos? Tem promessas que você está aguardando no futuro, mas Deus já fez na tua vida. Você vai receber lá na frente. Mas quando Deus fala, não é que Ele vai preparar ainda. Ele já fez e Ele já cumpriu na tua vida. E na hora certa você vai viver a promessa de Deus na tua vida, na tua história, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. E Jeremias, ele está ali se lamentando que Deus ia permitir. E o que Jeremias está profetizando é aquilo que a Bíblia chama de cativeiro da Babilônia. Os alunos de teologia estão me ouvindo falar bastante sobre o cativeiro da Babilônia. É justamente o período que eu estou tratando nas nossas aulas. E Deus estava dizendo: eu vou levá-los para o cativeiro da Babilônia. Vou permitir que vocês passem por um processo que vocês não precisariam passar. Sabia que tem coisas que nós passamos e que a gente não precisaria passar? Nós não precisávamos passar, só que a gente passa, porque nós não aprendemos ainda aquilo que Deus quer nos ensinar. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus falou: vocês vão passar, vocês não precisariam passar, porque vocês já passaram por uma experiência de cativeiro, de exílio. Vocês já foram enviados para o Egito. Vocês já ficaram 400 anos no Egito. E agora vai passar de novo por um outro processo. Não precisava disso. Não precisava repetir a prova. Era um cativeiro de 70 anos. Mas era um cativeiro onde eles seriam moídos, quebrados por Deus, no sentido, como está lá em Jeremias 18, Deus ia quebrar
e a fazer este povo um vaso novo. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é Pai. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Jesus, quando ensinou o crente a orar, Ele falou assim: ore. Quando você for orar, comece a tua oração chamando Deus de Pai Nosso. Ele é nosso Pai, não é meu Pai, Ele é o nosso Pai. E Jesus ainda disse: entra lá no seu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, e o teu Pai, em secreto, vai ouvir a tua oração. Então Ele fala: Ele é nosso Pai, mas ainda sendo nosso Pai, Ele não nos priva de passarmos pelos processos, de nós sermos levados para cativeiros, para lutas. Então um período difícil viria adiante, e Deus falou para Jeremias: vou permitir esse período difícil, mas eu quero que vocês guardem uma mensagem no coração de vocês. Vocês vão, mas eu não me esquecerei de vocês. E eu quero que você olhe para essa pessoa que está ao seu lado, antes de eu continuar aqui pregando, e você diga para essa pessoa: Deus jamais vai se esquecer de você. Agora você vai dizer uma outra frase. Diga uma outra frase para essa pessoa. Diga assim: Deus jamais vai desistir de você. Deus jamais vai desistir de você. Existem algumas frases que nós jamais vamos ouvir da boca de Deus. Existem algumas frases que você jamais vai ouvir dizer que Deus falou isso para alguém. A minha pregação de hoje, ela tem um tema. Existem frases que Deus jamais vai falar para mim e para você. E essa primeira frase que Deus jamais vai falar para mim e para você é uma frase baseada nessa tônica aqui que eu estou apresentando, nesse texto de Jeremias. Qual que é a frase? Eu desisto de você. Eu desisto de você. Você talvez na sua vida já deve ter ouvido alguém olhar para você e falar: eu desisto de você. Eu desisto de você como meu esposo, como minha esposa, como meu namorado, como minha namorada. Eu desisto de você como funcionário. Eu desisto de você como amigo. Eu desisto de você como pastor. Eu desisto de você como obreiro. Talvez você já ouviu alguém olhar para você e falar: eu desisto, ou eu abro mão de você, ou eu não acredito mais em você. Em Deus você pode ficar em paz e tranquilo, porque Deus jamais vai desistir de você. Deus jamais vai abrir mão de você. Deus jamais vai desistir de cumprir as promessas dele na tua vida. Deus falou para Jeremias: diga para esse povo que eles serão levados para o cativeiro, mas eu não vou desistir deles. Lá na frente eu vou trazer de volta, vou restaurar, e eu vou fazer uma grande obra na vida de cada um deles. É assim que Deus está dizendo para você nesta manhã: eu não desisto de você, eu não abro mão de você. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? A primeira frase é essa. As pessoas hoje, elas estão cada vez mais intolerantes. As pessoas estão cada vez mais intolerantes. Às vezes você não pode fazer isso aqui para ela, isso aqui, ó. Ela já desiste, já abre mão, já pula fora do barco, já te bloqueia e te exclui da vida dela, da rede social e da vida dela. E parece que quando alguém te bloqueia e te exclui, parece que é um vazio que dá. Me excluiu, me bloqueou. Deus jamais vai excluir, bloquear você. Diga para quem está ao teu lado: Deus jamais vai te bloquear e te excluir da vida dele. Deus falou para Jeremias: vocês vão, olha aqui, vocês vão, mas eu não desisto de vocês. Que imagem maravilhosa, irmãos. Deus não desiste. Deus não desistiu
desistiu daquela pessoa que você está orando por ela. Deus não desistiu do teu filho, aleluias. Talvez o teu filho está debaixo das drogas e dos vícios. Talvez o teu filho está afundado numa vida de mundo. Eu sempre ouço o Danilo contando o testemunho dele, que estava perdido, estava abandonado aí, estava lá jogado, mas a mãe estava orando pela vida dele. Eu estava ali na porta como obreiro. O Senhor não desistiu dele, aleluia. Da mesma forma que Deus não desistiu de você, não desistiu da promessa dele na tua vida. Deus não desistiu do projeto que ele tem para você. Pode ser que vai dar uma volta maior, pode ser que vai demorar alguns dias a mais, mas aquilo que ele te prometeu, aquilo que ele disse que fará na tua vida, na vida dessas pessoas que você tem orado, você pode levantar a tua mão. Aquilo que Deus tem prometido falar e fazer na tua vida, ele vai cumprir, porque Deus não desiste de você e das promessas dele na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Sabe um peixe que quando está ali com o seu anzol preso, e o pescador ainda pode soltar, ele pode até ir embora, longe, depois ele começa a puxar? Assim Deus também fará na nossa vida. Assim Deus fará na vida de pessoas que você está orando. Deus vai cumprir a promessa dele. Você pode dar uma glória a Deus por isso, você pode exaltar o Senhor por isso. Glória a Deus. Ô Danilo, parece que desligou lá em cima. Liga para mim por gentileza. Glória a Deus. A primeira frase é essa: você não vai ouvir de Deus. Eu desisto de você. Por mais que eu tenha falado, eu comecei a minha fala aqui, eu comecei minha pregação falando de afastamento. Quem lembra? Diga amém. Afastar-se de Deus, se afastar da presença de Deus, que é o maior prejuízo. Mas ainda que a pessoa se afaste, ainda que a pessoa abra mão de estar nessa vida de comunidade, de buscar a Deus, de orar e de estar na presença de Deus, Deus não desiste dela. Deus não abre mão dessa pessoa. Deus não abre mão de mim, de você. Pessoas já desistiram de mim, de você, mas Deus não desistiu de mim, de você. Primeira frase que nós não vamos ouvir de Deus: eu desisto de você. Segunda frase que nós não vamos ouvir de Deus: a partir de hoje você não vai sofrer mais. A partir de hoje você não vai sofrer. Ou a partir de hoje vai ser somente vitórias. Ou a partir de hoje você só vai conquistar e conquistar. Você nunca vai ouvir isso de Deus. Não. Essa não é a garantia do Evangelho de Jesus Cristo. Essa garantia nunca foi dita por nenhum profeta do Antigo Testamento. Essa garantia nunca foi dita por Jesus Cristo. Leia os 4 evangelhos. Nunca Jesus disse isso para ninguém. Vai lá, mulher, a partir de hoje é só vitória. Vai lá, querida, a partir de hoje é só conquista. Jesus